Pai do Senhor, meu irmão e minha irmã, eu sou Felipe Nunes, trabalho aqui com louvor na igreja, primeira igreja cristã presbiteriana missionária aqui de Ribeirão Pires, e esse é o momento em que nós vamos juntos, mesmo que online, cultuar ao Senhor. Então, eu convido você, a sua família, para que você se ajunte aí na sua sala, no seu sofá, e que de coração aberto você possa abrir o seu coração para que a gente louve junto agora ao Senhor com os hinos que serão entoados aqui, e posteriormente o seu coração também esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor e o que Ele tem para falar para a sua vida, em nome de Jesus. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Você pode cantar, não há outra quem eu ame. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo,
Agora a gente vai louvar com o hino já conhecido da igreja, que é o hino do Novo Cântico, hino de número 144, que se chama Segurança e Alegria. Vamos cantar sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Morto por mim.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Essa é uma transmissão da primeira igreja cristã presbiteriana missionária de Ribeirão Pires. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor por meio essa importante ferramenta tecnológica que o Senhor nos preparou, dado ao momento que estamos atravessando, não só no Brasil, mas no mundo. E embora fisicamente distantes, mas espiritualmente estamos juntos, na mesma fé, no mesmo espírito e no mesmo propósito. Eu quero então convidá-los a meditarmos na palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmo de número 93. Nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar nesse importante salmo e entender o que o Senhor tem preparado ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Quero convidá-los, aqueles que podem, a curvar sua cabeça
e fazermos ao Senhor uma breve oração. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, agradecidos a Ti pelo privilégio, Senhor, de estar reunidos, Senhor, embora aqui remotamente, com os nossos irmãos e com os nossos amigos que nos ouvem, Senhor, através dessa importante ferramenta tecnológica. Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, iluminar a nossa mente, Senhor, nos trazendo, Senhor, esperança, confiança em Ti, na Tua grandeza, no Teu poder, em meio, Senhor, a essa crise mundial que nós estamos atravessando, Senhor, ao clima de insegurança, de instabilidade, mas olhar para a Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração de fé, de confiança e de esperança nas Tuas promessas, que o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus majestoso, o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o governante supremo e o controle da história, Senhor, está nas Tuas mãos. O Senhor governa, Senhor, sobre tudo, sobre todos e de maneira muito especial. O Senhor governa e o Senhor cuida da vida do Teu povo, da Tua igreja, o povo da aliança. Fala conosco, Senhor, é o nosso pedido, com o perdão dos nossos pecados, é o que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu gostaria de meditar nesse breve salmo, são apenas 5 versículos, e falar sobre a grandeza do nosso Deus, como o Deus que nós servimos, ele é um Deus grande, é um Deus poderoso. E essa visão de Deus ela é muito importante, principalmente pelo momento atual que o mundo está imerso. Estamos em meio a uma pandemia de alcance mundial, tem assolado a economia, a área da saúde, e por onde tem passado tem deixado vítimas, o número de mortes são números altíssimos, e num momento desse, num cenário desse, muitos são tentados a duvidar, ou quem sabe questionar, ou quem sabe diminuir o seu Deus. E esse salmo, que está enquadrado como um dos salmos reais, ou um dos salmos da realeza, ele retrata de maneira poética, de maneira majestosa, quem é o nosso Deus e o lugar que o nosso Deus ocupa. A grandeza de Deus é demonstrada nesse salmo através dos seus atributos, que são as características de Deus pelos quais ele se revela ao seu povo. Este salmo, queridos irmãos, então, enquadrado dentro do grupo dos salmos reais, como eu falei aos irmãos, segundo alguns comentaristas, este salmo, no primeiro momento, ele aponta para um governo humano que se assentava no trono da nação de Israel, isso de maneira particular, mas de maneira geral, de uma maneira plena e abrangente, ele aponta para o governo soberano de Deus. Deus é o verdadeiro rei do seu povo, ele é o Deus das nações, ele é o Rei do universo, é aquele que controla tudo, é aquele que controla tudo e todos pelo seu poderoso poder. Então eu queria olhar com os irmãos esses salmos e aprendermos um pouco mais sobre a grandeza do nosso Deus. O verso 1, queridos irmãos, ele diz o seguinte: reina o Senhor, e ele está revestido de majestade ou de grandeza. E de poder, Deus está revestido. E diz também que Deus está cingido como um guerreiro vestido e preparado para a batalha. E diz também que esse Deus, que é um Deus poderoso, ele criou o mundo. E o mundo aqui não é só o planeta Terra, o mundo aqui é o cosmos, é todo o universo. Ele criou e sustenta toda a sua criação, e por isso o mundo está firme, de modo que não vacila. Então, o versículo 1, queridos irmãos, nós aprendemos aqui quem é o nosso Deus e o lugar que ele ocupa. O nosso Deus, meus irmãos, ele é o Rei soberano do universo. O nosso Deus, ele é o Rei das nações.
E o nosso Deus, de maneira muito especial e de maneira amorosa, Ele é o rei do seu povo, Ele é aquele que governa a vida do seu povo, que guia, que conduz o seu povo para o centro da sua vontade. E o salmista diz aqui, fazendo aqui uma comparação entre os reis humanos e esse rei divino e glorioso, que esse rei, assim como os reis humanos possuem, o seu manto real, a sua roupa real, Deus também tem um manto, Deus também tem uma roupa real, e essa roupa real de Deus é uma roupa gloriosa, de grandeza, de majestade, e não só isso, mas também Ele está revestido de poder, e esse poder de Deus foi manifestado na criação, porque tudo veio a existir pelo poder da palavra do nosso Deus, e Ele criou tudo, queridos irmãos, do nada, pelo poder da sua palavra, como a Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 1, que Ele, quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder das suas mãos, queridos irmãos. E o salmista diz aqui, no versículo de número 1, que então Deus, Ele é o rei do universo, Ele é o governante supremo, Ele é o rei das nações e também Ele é o rei do seu povo. E esse rei, Ele é um rei poderoso, que está preparado para agir. E como a Bíblia diz, quando Ele opera, ou quando Ele age, não há quem possa impedir. Quando Ele estende a sua mão, não há quem possa fazê-la voltar atrás. E é interessante também que o verso 1 diz que esse Deus, pelo seu poder, Ele criou e firmou o mundo. E o mundo está firme, e este mundo não vacila. Então esse é o Deus que nós servimos. Quem Ele é? Ele é o Rei soberano, é um Deus que está acima de tudo e de todos. E qual lugar Ele ocupa, meus irmãos? Ele está no governo da história. É Ele quem conduz a história do mundo. Isso para nós é consolador, queridos irmãos, pois em meio a uma pandemia como essa, que tem gerado caos, insegurança, instabilidade, muitas pessoas têm sido levadas ao desespero, à ansiedade, a crises contínuas de depressão. Nós podemos olhar para esse Deus e saber que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas, Ele está sentado no seu trono, e do céu, como diz o Salmo 115, o nosso Deus está nos céus, e dos céus Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Esse salmo, então, na primeira parte, irmãos, o versículo 1, ele mostra quem é Deus e o lugar que Ele ocupa. E na segunda parte, que são dos versículos 2 até o versículo 5, o salmista aqui, de maneira poética, ele descreve a grandeza de Deus. E essa grandeza de Deus, ela é demonstrada através dos seus atributos. Quais são os atributos de Deus, então, que demonstram que esse Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso? Nós podemos ver, por exemplo, queridos irmãos, o verso de número 2. Olha o que diz o salmista, que desde a antiguidade está firme o seu trono. E também ele diz, meus irmãos, que Deus, ou Tu és desde a eternidade. Aqui nós podemos perceber, meus irmãos, dois atributos que demonstram a grandeza de Deus. O primeiro é a sua imutabilidade, que é descrita na parte em que o salmista diz que o trono de Deus, ele está firme desde a antiguidade. Ou seja, queridos irmãos, desde toda a eternidade, desde todas as eras, o trono de Deus continua o mesmo, firme, inabalável. Queridos irmãos e amigos, é maravilhoso pensar que no momento como esse que estamos atravessando, aonde os grandes poderes mundiais, as grandes potências mundiais estão sendo abaladas, os grandes impérios econômicos, meus irmãos,
estão dando sinais, meus irmãos, de insegurança. O mercado financeiro foi atingido, os governos mundiais, a economia global, ela foi atingida. As grandes instituições que as pessoas deste mundo sempre depositaram sua confiança, elas estão em xeque, elas estão em instabilidade. E o que nós vemos, queridos irmãos, é um clima de incerteza, instabilidade, insegurança. Mas eu te convido, assim como o salmista, a olhar para o trono de Deus. É um trono que está firme, glória a Deus. É um trono que não se abala, glória a Deus. Independente da circunstância, meus irmãos. Os poderes deste mundo se abalam, os governos desse mundo também se abalam. Os presidentes mostram instabilidade, as grandes instituições mostram a sua instabilidade, mas nós podemos estar seguros, porque o trono de Deus, ele não se abala jamais. É o que o salmista diz, o trono de Deus está firme, é imutável, ele não muda jamais. É por isso que nós podemos colocar nesse Deus toda a nossa confiança. Muitas vezes, de preferência no livro dos Salmos, Deus ele é descrito como um rochedo. Ele é descrito como uma rocha, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um charco de lodo horrível, de um lamaçal onde eu estava afundando. Ele me ergueu e colocou os nossos pés, amados irmãos, em uma rocha. Deus é a rocha do seu povo, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso lugar seguro. Por isso, querido irmão, querida irmã, amigo que me ouve, eu não sei como está a situação para você, na sua vida, na sua família, ou a circunstância que o cercam, mas eu te convido a olhar para a palavra de Deus e depositar nesse Deus a sua confiança, porque o trono de Deus não se abala, é um trono firme. Isso aponta à imutabilidade de Deus, mas também aponta, meus irmãos, para a sua eternidade. Eternidade, como ele diz, tu é desde a eternidade. A eternidade é um atributo absoluto de Deus. Deus, ele é o único ser incriado. Pelo contrário, Ele foi quem criou tudo que existe, ou por meio dEle, através dEle, tudo veio a existir, queridos irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus eterno. E é interessante, meus irmãos, que nesse mundo que foi criado, e que também foi corrompido por causa do pecado, da queda do homem, Ele está num processo de envelhecimento. Como a Bíblia diz, que os céus e a terra envelhecerão, mas o nosso Deus permanece sempre o mesmo. Ah, queridos irmãos, olhar para a imutabilidade de Deus, saber que esse Deus, Ele é um Deus que não muda. Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, ele diz de maneira muito clara, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, povo de Israel, vós não sois consumidos. A imutabilidade de Deus, meus irmãos, é a nossa garantia que o nosso Deus permanece o mesmo, que as suas promessas não mudaram e o plano de Deus continua sendo o mesmo para a sua igreja. Aquilo que Ele planejou para o seu povo, desde antes da fundação do mundo, aquilo que Ele planejou lá na eternidade, o maravilhoso plano da redenção, o plano da salvação, está sendo levado a cabo, meus irmãos, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada momento da história da humanidade. Esse plano de Deus é um plano imutável, é um plano perfeito, e ele está sendo levado a cabo, e nós podemos confiar nesse Deus. Outro atributo de Deus, além dos dois primeiros, como a imutabilidade e a eternidade de Deus, nós podemos ver no verso 3 e 4, que diz o seguinte: levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor,
mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que poderosos vargalhões do mar. É muito interessante, meus queridos irmãos, que no versículo 3 e 4, nessa parte, o atributo de Deus que está em evidência é a sua onipotência. E a onipotência de Deus aqui, meus irmãos, o seu poder, a sua força, ela é contrastada aqui com a força da natureza, ou a fúria da natureza. Como os irmãos podem ver, ele fala dos rios, fala do bramido do mar, ou do bramido das grandes ondas. É muito válido lembrar aqui, todos se lembram, né? Daquele fatídico episódio que aconteceu no começo dos anos 2000, aquele tsunami, né, em decorrência de um terremoto, e como resultou em ondas gigantes. Muitos relatam ondas de 8, 10 metros de altura, que varriam tudo à sua frente. Até hoje, né, nós temos na nossa memória aquelas cenas demonstradas pelos jornais, aquelas ondas enormes invadindo e varrendo a costa do Japão, da Tailândia, e aonde ela passava deixava rastro de destruição. O que o salmista pretende ensinar aqui, mesmo que de maneira poética, é dizer que uma das mais imponentes reações da natureza, ou fenômenos da natureza, é uma tempestade. São ondas bravias do mar, que mostra para o ser humano o quanto ele é pequeno, o quanto nós somos diminuto. Mas ele diz aqui que diante das portentosas manifestações da natureza, elas se calam diante da grandeza e do poder de Deus. Então no versículo 3, ele diz o seguinte, que os rios bravios, as ondas bravias do mar, podem se levantar. A tempestade ou a fúria da natureza pode se levantar com fúria, mas diante desse Deus, que foi quem criou todas as coisas, que detém todo o poder nos céus e na terra, é Ele que ordena, meus irmãos, e a sua criação, ela obedece às suas ordens. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus onipotente. Isso também nos faz lembrar, queridos irmãos, do episódio dos discípulos que estavam no mar agitado da Galileia. E quando de repente sobreveio aquele grande temporal, e o texto diz que Cristo estava com eles no barco e dormia na polpa. E se lembram os irmãos que eles foram tomados de medo, de desespero, diante da fúria da natureza. Mas o que fizeram eles naquele momento? Eles clamaram para aquele que criou a natureza. Eles clamaram e pediram àquele que tem poder sobre tudo que foi criado. A criação, ela obedece ao Criador, e quando o Criador ordena, a criação obedece à sua ordem. É por isso que ele diz que diante dessa grande manifestação da natureza, mas o Senhor nas alturas, dizendo que Deus ele está acima, mais poderoso. Quando ele ordena, meus irmãos, ele é mais poderoso do que a fúria do mar. Glória a Deus por isso. E quem sabe, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, nesse momento de crise, e por que não dizer, diante dessa tempestade que está varrendo a nossa nação, varrendo as nações e o mundo todo, e trazendo um rastro de destruição, estamos diante de uma grande tempestade. Isso nos faz pensar também, meus irmãos, que assim como os discípulos que estavam naquele mar agitado, naquela tempestade, clamaram por socorro e pediram para somente aquele que tem o poder de fazer tudo se acalmar. Nós, como igreja do Senhor, precisamos também clamar ao Senhor. É importante também lembrar, irmãos, que a tarefa da igreja é orar, clamar ao Senhor,
pedir a Deus que tenha misericórdia do mundo, das nações, do Brasil, tenha compaixão do seu povo, poupa o teu povo, ó Senhor. Precisamos clamar, queridos irmãos, precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, porque nós acreditamos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele governa, Ele é o Deus da criação, e quando Ele ordena, a criação obedece à sua voz. Eu quero conclamar então a igreja e CPM e a todos que nos ouvem a levantar um clamor, meus irmãos, pelo mundo, pela nossa nação, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, porque o Senhor, Ele pode se levantar do barco e Ele pode ordenar que esse temporal, ele cesse, assim como Cristo fez, ordenando, basta, e teve grande bonança, e os discípulos, tomados de desespero e de admiração, clamaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E obedecem sim, porque foi Ele que criou o vento, foi Ele que criou o mar, Ele tem todo o poder, e é isso que o salmista pretende mostrar no verso 3 e 4, a onipotência de Deus. E o último versículo, meus irmãos, ele fala sobre outros dois atributos de Deus, a fidelidade de Deus e a santidade de Deus. Olha o que ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Queridos irmãos, aqui nós temos mais dois atributos de Deus. Quais são eles? A fidelidade de Deus. Significa, fidelidade é a qualidade daquele que é digno de confiança. Fidelidade, eu sei que no termo popular, é muito contrastado com a infidelidade, muito usado no meio conjugal, pelos casais, sobre ser fiel, aquele que não trai. E de certa forma, nós podemos, sem dúvida, aplicar isso a Deus, porque Deus, Ele é fiel à sua aliança, e aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Por isso, Deus, Ele é fiel, porque Ele é digno da nossa total e da nossa inteira confiança. Nós podemos confiar nesse Deus, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Muitas vezes, mesmo quando somos infiéis, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E Deus é fiel e a sua palavra também é fiel. Fidelíssimos são os teus testemunhos, ou a tua lei, ou a tua palavra. Significa que tudo aquilo que Deus revelou e prometeu, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, na sua palavra, Ele vai cumprir. Nós podemos ficar tranquilos. Deus, Ele merece a nossa confiança. E as promessas de Deus, meus irmãos, elas não falham. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele continua conosco, querida igreja. O Deus que prometeu que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez ou a espada não são capazes de nos separar do seu amor. O que Ele prometeu continua de pé, querida igreja. Deus é fiel para cumprir, meu irmão e minha irmã. Creia no Senhor. O Senhor, Ele é fiel, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel, a sua palavra é fiel, ela não cai por terra, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra, glória a Deus. E o outro atributo, além da fidelidade de Deus, que nós podemos confiar no Senhor, é a santidade de Deus. E Ele diz aí, a santidade convém à sua casa, Senhor, para todo sempre. Ele mostra aqui que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, um Deus puro, que revela ou manifesta a sua santidade na sua casa. Lembrando, queridos irmãos, que o salmista, quando fala da casa de Deus, ele tinha em mente aqui o santuário, ou templo, aquele templo construído por Salomão em Jerusalém, onde anualmente os povos iam em festa, em peregrinação.
essa casa de Deus, onde Deus revela a sua santidade, nós já sabemos, meus irmãos, à luz do Novo Testamento, queridos irmãos, que uma vez que esse templo foi destruído lá no passado, esse santuário de Jerusalém não existe mais, ele foi destruído. Como os irmãos conhecem a história, primeiro por Nabucodonosor no 6º século, depois no 1º século pelo Império Romano. Esse santuário não existe mais, mas Deus agora tem um novo santuário. Deus levantou uma nova casa espiritual. E qual é o santuário onde Deus habita? A sua igreja, o seu povo. A santidade de Deus, ela é manifestada na vida da igreja, na vida do seu povo. O povo de Deus é o santuário pelo qual a santidade de Deus, ela é manifestada, queridos irmãos. E isso só foi capaz mediante a obra redentora do nosso Senhor e Salvador, lá na cruz do Calvário, aonde o inocente, o justo, o santo Filho de Deus, aonde Deus, na pessoa de Cristo, se fez carne, habitou entre nós, tornou-se pecado, tomou o nosso pecado, o nosso lugar, para que pecadores como eu e como você, meus irmãos, hoje pudesse experimentar da sua santidade. A igreja hoje, ela desfruta da santidade do Senhor, por conta da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, meus queridos irmãos. É por isso, queridos irmãos, que o salmista diz que o nosso Deus, ele é fiel, ele é digno de toda a confiança. Podemos confiar nele, porque ele não vai nos decepcionar. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. E que esse Deus, ele é um Deus santo, e a igreja é o meio pelo qual a santidade do Senhor, ela é manifestada. Eu quero agora, de maneira muito sucinta e muito rápida, dizer aqui algumas aplicações, meus irmãos, que nós aprendemos aqui com esse salmo. A primeira dela, meus irmãos, é que esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, que criou tudo, que controla as nações, ele também é o Deus da aliança. Ele é o Deus que se relaciona conosco. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus, meus irmãos, que entrou em aliança conosco e prometeu nos fazer bem a nós, aos nossos filhos, para sempre. Glória a Deus por isso. Esse Deus grande e tremendo é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo ele é um Deus imanente, que habita conosco. Ele está com o seu povo, ele está ao nosso lado, e é esse Deus que nós devemos buscar, meus irmãos, em oração. É um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, glória a Deus. A segunda lição que eu quero dizer para a igreja aqui, é que diante do caos que o mundo atravessa, por conta da pandemia do coronavírus, que tem assolado as nações, destruído a economia e deixado um rastro de destruição no mundo todo, e trouxe um clima de instabilidade, de insegurança, de incerteza. Mas nós aprendemos com esse salmo que, a despeito de tudo isso, o trono de Deus continua inabalável. O trono do Senhor, ele está firme, e não há nada, meus irmãos, que possa fazer o trono do Senhor se abalar. O trono dele permanece firme, imutável, desde toda a eternidade, e vai continuar para toda a eternidade, porque ele é o Rei, o Senhor de toda a terra. A outra aplicação, meus queridos irmãos, que nós aprendemos aqui, é que nada acontece por acaso. As tempestades, ondas bravias do mar, elas não acontecem por acaso. Elas estão debaixo do governo providencial do Senhor. É a maneira como Deus governa a sua criação. É bem verdade que muitas vezes nós não entendemos
como no momento como esse que o mundo atravessa, nós nos questionamos, por que isso está acontecendo? Mas nós descansamos, irmão, em saber que Deus continua no controle de tudo e pelo seu governo providencial, pela sua poderosa e santa providência, Ele está governando tudo. E a vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Podemos confiar sim no Senhor, queridos irmãos. A quarta lição, meus irmãos, é que Deus, Ele é fiel. E podemos colocar no Senhor toda a nossa confiança. E eu concluo agora a minha fala dizendo que o nosso Deus, Ele é santo. Essa é a última aplicação. Rejeite qualquer ideia, meus irmãos, que Deus ele é o autor do mal, ou como se Deus tivesse algum prazer no sofrimento que nós estamos vendo ao redor do mundo. Pelo contrário, o mal na Bíblia é sempre atribuído às criaturas morais. São as suas criaturas que viram as costas para Deus e na sua busca egoísta se afundam cada vez mais em corrupção e pecado. Deus ele é santo, meus irmãos. E a santidade convém à casa do Senhor, ou à igreja de Deus. E nisso nós lembramos que nós só estamos aqui. Somos o santuário de Deus, a igreja, a casa pelo qual Deus ele manifesta a sua santidade por causa da obra redentora do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Curva a sua cabeça nesse momento, nós vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por este culto e por esta palavra. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor fortaleça a vida da Tua igreja, de cada membro, Senhor, da ICPM, e de todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor, José de Oliveira Dutra, ao conselho da igreja ICPM, aos departamentos internos, e que o Senhor, que é o Rei de toda a terra, Senhor, possa confortar e consolar o nosso coração, renovando a cada dia nossa esperança em Ti. É o que nós pedimos a Ti, agradecidos por tudo, e o fazemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém.